come, não rumina. E acaba não aproveitando as melhores propriedades do alimento, né? Joga fora. E hoje eu estou com vontade de meditar um pouquinho com vocês sobre coisas que nós já estudamos. Nesses tempos todos aí, né? Por exemplo, nós terminamos um estudo agora recentemente sobre o que mesmo? Experiência e excelência. Então, aqueles irmãos que têm vindo nos estudos, mais ou menos assim, seguidamente, na terça passada nós dissemos para os irmãos o seguinte, que existem duas pedras fundamentais para a reconstrução do nosso ser. Há duas pedras fundamentais nessa reconstrução da nossa vida, depois que nós entregamos o controle, as rédeas nas mãos de Deus. E as duas pedras fundamentais, quais são? Quem lembra? Nascimento do Espírito e obediência. O Espírito Santo é comparado na Bíblia a um vento. Jesus falou para Nicodemos, o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não vê de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, a ação do Espírito Santo é assim. O Espírito Santo atua invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos. Então, uma pessoa nascida do Espírito, convertida, nascida do Espírito Santo, ninguém vê o Espírito Santo nela. Ninguém vê. Ela não vai andando assim e tem uma pombinha voando em cima da cabeça dela. Não é isso. O Espírito Santo, comparado ao vento, significa que a atuação dele é invisível. Percebe-se apenas os efeitos. Então, depois de um vento, a árvore caiu, a casa destelhou. Você fala, nossa, mas ninguém viu, porque o ar você não vê. E o vento nada mais é do que o ar em movimento, né? Então, o nascimento do Espírito é isso. A pessoa nascida do Espírito, ela é como o vento. Ela não demonstra aquilo de que ela é capaz. Ela não demonstra. Não é uma demonstração. Ela não ostenta. Ela não quer ser melhor que o outro. Mas todo mundo vê que ela mudou. Ela atravessa um problema com calma, com paciência. Não fala besteira mais, abobrinha. O Espírito Santo mora dentro dela. Ela é equilibrada, ela é paciente, ela vive na comunidade como uma família, na comunidade da fé. Ela dá bom testemunho. Ela busca o conhecimento da palavra
para justificar a sua fé, é aquele prédio de 7 andares. Amém? Primeira pessoa crê em Jesus, ela entra para essa vida de fé em Jesus. Aí o apóstolo Pedro diz que é construído o primeiro andar em cima daquela fé. Qual é o primeiro andar? Virtude. O que é virtude? Bom testemunho, bondade moral. Logo após a pessoa crer em Jesus, nascer de novo, ela começa a dar um bom testemunho, porque quem dá mau testemunho é porque não nasceu de novo, não entrou para a fé ainda. É mentira. Ah, mas já está há 40 anos na igreja, mas é mentira. Se não tem um bom testemunho, não tem Jesus. Não morreu para o mundo. Em cima do bom testemunho, o que vai? Conhecimento. Você tem que conhecer a Bíblia. Para quê? Justificar a tua fé em Jesus. Para responder com sabedoria àquele que perguntar a razão da tua fé, da tua mudança. E em cima do conhecimento, mais um andar. Domínio próprio. Equilíbrio. Porque quem já nasceu de novo, já está dando um bom testemunho e buscando o conhecimento da palavra, já tem uma vida equilibrada, né? Amém, irmãos? Equilibrada. Ela já é capaz de dizer assim, calma, pessoal, calma, que tudo vai se resolver. Amanhã é um outro dia. Vamos dar tempo ao tempo. Isso aí já é um frutinho. Já é um frutinho daquela fé. Domínio próprio. Antigamente chegava numa vitrina e dizia, eu vou comprar, depois eu vejo o que eu faço. Não. Aquele que tem domínio próprio já não faz isso mais. Ele fala assim, 3 vezes 8, 24, escorrega 3, engole 9. Não. Está repreendido o vestido. Sapato, você está repreendido. E só por causa dessa tentação eu vou andar de chinelo 30 dias agora. Para você ver que quem manda sou eu. Parece que é brincadeira, mas não é, irmão. Eu tenho um amigo em Curitiba, pastor, hein? Gente boa. Estou andando com ele na cidade assim, ele para, ele fala, Miranda, me tira daqui, senão eu vou entrar e vou comprar. Pastora, desgraça. Tenho dó dos membros da igreja dele. Por quê? Porque essas coisas faz escola. Faz escola. A mãe ensina o filho, que ensina o irmãozinho, que ensina o neto, fica tudo assim. E depois do equilíbrio, qual é o outro andar? Perseverança, também chamada de paciência. Que já é um fruto do Espírito. Porque você já creu, já está dando um bom testemunho, sinal que você creu de verdade, você já buscou o conhecimento, você já está tendo um equilíbrio, e agora então você pode esbanjar a paciência. Agora você já não é mais aquela pessoa desesperada. Meu Deus do céu. Não, calma, amanhã nós vemos. Amanhã nós vemos isso aí. Ao passo que antigamente perdi uma noite de sono discutindo, assim, noite inteira, até 4 horas da manhã. Besteira! Falta de paciência. Calma, agora é hora de dormir. Deita lá. Toma um copo de chá de erva cidreira e vai dormir. Essas coisas são frutos do Espírito, viu, irmãos? Repete comigo, fruto.
O valor da árvore está onde? Se é uma árvore frutífera e não tem fruto, motosserra, corta, lança no fogo. É o que Jesus disse. Toda árvore que produz fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E depois da paciência, o andar da piedade. Na nossa língua portuguesa, nós não falamos português, né? Nós falamos brasileiro, que é uma gíria, uma variação da língua de Camões. O português de Camões é outra coisa, né? Então isso aqui é uma variação. É como o aramaico em relação ao hebraico. Então no nosso dialeto aqui, piedade é dó, ter piedade. Está lá no dicionário, ter dó. Mas o sentido bíblico é outro. O sentido bíblico da piedade é você ter uma vida pia. Uma vida pia. Uma vida espiritual. Você é uma pessoa que batalha para ter comunhão com Deus. E a tua maior ambição é, tá assim com Ele, ó. Então daí, quando você tem comunhão com Deus, uma vida espiritual, você ora, você lê a Bíblia, você tem aquele cuidado todo dia de alimentar a sua vida espiritual, você tem uma vida pia. Você é uma pessoa piedosa. Amém, irmãos? Depois da piedade vem o quê? Fraternidade. É quando a nossa congregação vira uma família. É quando nós somos uma família. E nisso as células ajudam muito. A célula da Zeneide é uma família, não é, Zeneide? Cada dia mais, não é, Zeneide? Cada dia mais os laços vão se firmando. A célula lá do campus é uma família. E aqueles que estão rodeando lá e tal, eles percebem que é uma família da fé. Assim a célula Obed-Edom, uma família. Vocês são uma família, né? Vocês não ficam sem a célula mais, né? Nem que expulse vocês de lá, né? Tem mais jeito. É uma família. E assim as outras. E assim as demais. Então, nós somos a família da fé. Fraternidade. Fraternitas. A família. Uma união, o amor familiar. Senão não é igreja. Senão não é igreja. Lembra que eu preguei aqui sobre unanimidade? Lembra? E eu falei sobre igreja e sobre indivíduos crentes. Jesus veio para edificar a sua igreja. Atenção, presta atenção nisso aqui para você entender. Ele veio para edificar a sua igreja. O que é igreja? No grego, eclésia. O que significa? Os que são chamados para fora do mundo. É um povo chamado. Diga comigo, igreja não é um crente, outro crente ali, outro crente acolá. Diga, igreja é um ajuntamento de indivíduos crentes que conseguem viver fraternalmente.
Aí você tem uma igreja, uma congregação local. Lá embaixo tem outra congregação, lá em cima tem outra congregação, lá em cima tem outra congregação. Se tem uma coisa errada, absurda, a gente vai aprendendo com o tempo, né, irmãos? Eu aprendo todo dia. Ó, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Quadrangular, Igreja Assembleia de Deus. Está errado? Jamais poderiam colocar igreja. Jamais. Isso é um absurdo teológico. Um absurdo teológico. Porque quer ver só? Quantas igrejas tem em Assis? Quem sabe? Hã? Respondeu o irmão aqui que nem batizado é ainda. Porque ele é frequente no estudo bíblico, né? Quantas igrejas tem em Assis? Uma. A igreja do Senhor Jesus. Dividida em vários grupos fraternais, chamados do quê? Congregação. A igreja em Assis é dividida em congregações. Aqui é uma congregação. Missão Cristã de Difusão Bíblica. É uma congregação. Ali embaixo tem a El Rafá, é uma congregação também, cristã ali. Assembleia de Deus é uma congregação de irmãos, congregação. A soma de todas elas vai dar o quê? A igreja em Assis. Lá no livro de Apocalipse, fala que Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, eu vou falando aqui, quando você tem uma dúvida, você faz assim, ó. Levanta a mão. Aí eu paro, você tira a tua dúvida. Senão eu vou embora. Eu vou achando que vocês estão sabendo tudo, entendendo tudo, que não precisa voltar. Eu vou tocando o barco. Então, Jesus enviou 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse. Amém, irmãos? Tá certo até aqui ou não? Tá. As 7 cartas foram endereçadas a 7 cidades. E lá diz, a igreja do Senhor que está em Esmirna, a igreja que está em Tiatira, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Éfeso. 7. A igreja que está em Esmirna. A igreja que está em Laodiceia. Quem está entendendo? Então essa carta era para todos os crentes em Jesus naquela cidade. Digamos que Jesus mandasse uma carta hoje para a igreja em Assis. Ele mandaria para quem? Para quem que ele mandaria? Todo mundo está dizendo que é igreja? Todo mundo está dizendo, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja. De tal modo que os crentes dizem assim, ai, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Não, nós somos da igreja de Jesus. Só tem uma em Assis, ou não? Como diz o Datena, ou eu estou errado? Ou eu estou errado? Não. Eu sou da igreja de Jesus em Assis. O senhor congrega onde? Ah, bom, eu congrego na Missão Cristã de Difusão Bíblica. Eu congrego nas Assembleias de Deus. Eu congrego na Quadrangular. Mas tira igreja.
Porque igreja é uma designação de todo o corpo. Quem entendeu? Fácil demais, simples. Claro. Amém, irmãos? Mas por que as pessoas colocam igreja quadrangular? Eu fui pastor quadrangular 34 anos. Por que põe igreja? Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista, igreja. Por quê? Hein? Como? Não entendi. É mais ou menos isso. Porque é o seguinte, ó. A bem da verdade, as pessoas não estão querendo evangelizar hoje em dia. Elas estão querendo denominacionalizar a cidade. Então, a quadrangular, ela quer evangelizar Assis ou ela quer quadrangularizar Assis? Complicado isso, não é? A Assembleia está querendo evangelizar mesmo ou assembleianizar a cidade? A presbiteriana está querendo evangelizar Assis de verdade ou presbiterianizar a cidade? Então, quando eu digo assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Alô, alô, alô? Estão entendendo direitinho? Então, quando eu carco aqui, ó, igreja tal, eu estou dizendo assim, igreja é aqui. O que o Pedro Barbosa está fazendo na esquina ali, eu não reconheço. O que o outro está fazendo, eu não reconheço. O que o outro está fazendo, eu não reconheço. Não, irmãos. Todos nós estamos trabalhando para Jesus. Cada um fazendo a sua parte, o seu pouquinho. Eu tenho consciência que nós estamos fazendo aqui um pouquinho. E lutando para fazer um pouquinho mais. Mas eu tenho que ter consciência que o irmão aqui da El Rafá está fazendo outro pouquinho. O Pedro Barbosa faz um pouquinho. O quadrangular faz um pouquinho. O Batista faz um pouquinho. O Metodista faz um pouquinho. A Renovada faz um pouquinho. O Presbiteriano faz um pouquinho. Todo mundo faz um pouquinho. Todos somos uma congregação. E a somatória das congregações se chama Igreja em Assis. O mesmo acontece em Candumota, o mesmo acontece em qualquer lugar. Digam glória a Deus. Louvado seja Deus. Então eu lembro que nós falamos aqui no estudo de unanimidade. Sede unânimes. Você é igreja ou você é um indivíduo crente? Porque Jesus não desenvolveu um projeto para mim dizer, eu sou crente, fico dentro de casa, eu escuto a BBN e escuto outro pastor. Sei quem me perguntou esses dias aqui, ai pastor, queria tirar uma dúvida porque eu sigo 3 pastores. Vai morrer de congestão. Vai ter congestão espiritual. Como? Você tem que ter a tua congregação. Como você tem o teu marido. Você tem quantos maridos? E você que é casado tem quantas mulheres? Que diabo que é isso? Nós temos que ter a nossa família da fé. Então a gente tem que tomar cuidado. É claro, nós temos informações. Será que o pastor Miranda assiste algum vídeo bom, alguma pregação? Assisto. Sim. Claro, estou vendo, estou com muito cuidado. Mas a Bíblia diz, examinai tudo e retém o que é bom.
Cuidado para não ir comendo, você vai acabar tendo uma congestão espiritual. Então, o objetivo de Jesus ao edificar a sua igreja não é que tivesse aqui na terra indivíduos crentes fora da congregação, alheios à congregação. Isso não é igreja. E o compromisso que Jesus assumiu é com a sua igreja, e não com indivíduos crentes isoladamente desgarrados da igreja. Se juntar em Assis hoje os desigrejados, dá mais do que aquele povo que está indo nas igrejas. E alguns cheios de razão ainda. Ele acha que lá na casa dele está bom, ele tem a Bíblia, ele escuta a BBN, ele acompanha o estudo bíblico, não sei daqui. Um dia desse eu peguei um. Não, porque o importante é que eu creio em Jesus, não sei o quê, lero-lero, bico de pato, sutiã de cobra, suspensório de sapo. Começou com aquela conversa besta, né? Não, eu tenho Jesus, eu não sou salvo. Aquele que crê em Jesus está salvo. Eu sou salvo. E eu deixei a anta falar. A anta falar. Vai falando, vai. Lá no fim, quando sobrou um tempinho, eu falei, como é que você faz com o sacramento da ceia do Senhor? Porque, pelo que eu saiba, você não pode dar ceia para você mesmo, né, cavalo? Com aquele carinho meu peculiar, né, irmãos? Carinhosamente. Como é que você faz com o sacramento da ceia? Como é que você toma a ceia? Aí o cara engoliu fogo, entendeu? Não, sim. Porém, cara, e o sacramento do batismo? Você mesmo batiza? Você mesmo... E a ceia, como é que você faz? Você compra o suquinho lá, e você mesmo prepara, você mesmo consagra, você mesmo bebe? Deus colocou isso na sua igreja, rapaz. Para servirmos uns aos outros, para sermos uma família, fraternidade. Esse é o 6º andar do prédio, da construção da nova natureza. Amém, irmãos? E o 7º andar, a cobertura? O amor sacrificial, o ágape, aquele que Jesus demonstrou lá na cruz. Morrendo por aqueles que estavam matando ele. O Bauer pregou uma palavra aqui esses dias, na sexta-feira, né? Foi sexta-feira que ele pregou, né? Aquela parte que Jesus ensinou que ninguém gosta, né? Ame o teu inimigo, faça o bem para quem te odeia. Nós podíamos arrancar essa folha fora, não dá para arrancar, não? E eu expliquei para os irmãos aqui depois. Como é que você consegue fazer isso? Eu vou fazer o bem para quem me odeia. Eu vou orar por aquele que me persegue. Você só pode fazer isso se isso for uma opção na tua vida e não uma circunstância emocional. Porque circunstancialmente não dá para fazer isso. Surgir uma circunstância favorável para mim fazer o bem para alguém. Isso não é evangelho. Agora, se você fez uma opção por amar a Deus e fazer tudo para Jesus e não para as pessoas, você vai fazer isso. Colossenses 3:23 diz:
E tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não aos homens. Ora, olha aqui para mim. Se você tomou a resolução de fazer tudo na tua vida como se fosse para Jesus e não para as pessoas, você vai fazer para qualquer um. Você vai amar o bonzinho, o ruinzinho, você vai fazer o bem para aquele que é bom, para aquele que não é. Você vai orar pelo teu irmão querido, amado da tua congregação, mas você vai orar para a íngua também, para a mula paralítica lá. Você vai do mesmo jeito. Por quê? Porque você tomou uma decisão na tua vida, uma opção de fazer tudo como para Jesus. Quando você faz tudo para Jesus, o teu coração não vai ter lugar para ódio, para rancor, para matar aquele fiado da... Não vou falar não. Eu vou dar um tiro no desgraçado. Isso some. Some. Porque quando aparece uma íngua, quando aparece uma desgraça na tua frente, o Espírito Santo fala assim para você: rapaz, olha que oportunidade que você tem aqui de ser crente. Sabe quando que o Espírito Santo falou isso para mim? 17 de janeiro de 1987. Pouco tempo depois que eu fiz teu casamento, né, César? O acidente meu lá. Um caminhão subiu em cima do meu carro, eu indo ali, chegando em Achaporã, na curvinha que sobe assim, ó. Veio um caminhão baú lá de cima, comeu a faixa dele, eu atrás de um caminhão a 10 por hora. Isso que é ironia, né? Eu a 10 por hora subindo atrás de um caminhão. Veio um caminhão de lá, fez a curva. Quando você estiver subindo uma subida, que você vê que vê um caminhão descarregado de lá, entra para dentro da tua faixa, não fica muito perto. Porque geralmente eles comem a faixa. No ponto crítico da curva, assim, eles dão a comida na faixa. E nessa ele subiu em cima do meu carro. Minha mãe morreu na hora lá. O Júnior perdeu um pedaço do osso da cabeça, tamanho desse celular, metade desse celular. Perdeu o osso. Ficou sangue misturado com massa encefálica, com terra, com vidro. Ele se salvou, hoje é um homem, pai de família, porque Deus falou: não vai morrer não. Por isso que ele está vivo, senão... Eu quebrei o canto da carroceria do caminhão, pegou aqui assim, ó, moeu esse braço meu, por isso que não estica tudo até hoje. Várias costelas, furou o baço, uma delas entrou no pulmão, costela quebrada, foi um estrago. A Leni, felizmente não teve fratura nada. E o meu filho, o Júnior, não morreu, porque ele estava deitado no colo da avó atrás. Eu estava levando a minha mãe para uma consulta de rotina lá em Marília. E como ele estava deitadinho no colo, ele não levou a pancada maior. A minha mãe, a cabeça dela empastelou assim. Você já matou um pernilongo na tua casa, que você bate assim? Pá. E daí... eu não desmaiei, olhei para lá, olhei para cá, morte, um caído, outro tal. Aí consegui sair do carro, encostei assim no carro, o mundo virava assim. Ó. Não vou contar a história não, que a história é longa, mas o que eu quero dizer
é que naquele momento eu ouvi duas vozes. E eu quero dizer para você uma coisa, atenção, eu pastor, hein? Eu pastor, pregador, fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não tem nada com isso. Todos nós estamos sujeitos a tudo aqui. Não pensa que você é o gostosão que fica 5 anjinhos do teu lado para você não nem apertar o dedo no portão. Não, não tem isso. Todos estamos sujeitos a tudo. A diferença do crente e do descrente é a forma como enfrenta os problemas. Não é a ausência de problema, é a maneira como enfrenta. Quem tem o Espírito, essa construção na vida espiritual, tem equilíbrio, tem paciência, tem confiança em Deus, tem conhecimento da palavra. Então, quando aconteceu aquilo assim, ó, que eu saí do carro e encostei no carro, duas vozes falaram comigo. Adivinha quem chega primeiro nessa hora? O diabo. Não é Deus. O primeiro que chega na hora da treva, na hora da luta, é o diabo. E você sabe por quê? Porque aqui é território dele. Nós somos invasores aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Quem se atreve a ser crente tem que entender isso. Você é uma mosca num formigueiro. É por isso que tem Jesus intercedendo no céu, o Espírito Santo intercedendo na terra e os anjos batalhando por nós ainda. Senão a gente não ia conseguir. Está entendendo por que Deus preparou esse aparato? Senão você não ia aguentar. O primeiro que chegou foi o diabo. Falou no meu ouvido aquela voz assim: olha a tua mãe morta aí, ó. O que adiantou você crer em Jesus? Ela era uma pregadora do Evangelho também. O que adiantou? O diabo velho, cafajeste, irmãos, ele é o mesmo. Ele é o mesmo lá do Jardim do Éden. Ele é o mesmo velho diabo. O papo é o mesmo. Desacreditar a Deus e colocar em dúvida a tua fé. Imediatamente eu ouvi uma outra voz que falou para mim assim: você nunca teve uma oportunidade como essa para ser crente. Você está vendo como Deus vê as coisas? Essa é uma lição que nós temos que aprender, viu, Laura? Por que nós precisamos conhecer a Bíblia? Para a gente descobrir como é que Deus vê as coisas. Deus não vê as coisas como nós vemos. Eu lá naquela tragédia lá, minha mãe morta, só que a minha mãe foi com Jesus, ela é salva por Jesus. Ela é salva. Foi com Jesus. Eu no meio daquela tragédia lá, e Deus tudo alegrinho. Deus tudo alegrinha. Ele falou no meu coração assim: ó, você está em Assis há 7 anos pregando a palavra, mas você nunca teve uma chance que nem essa agora. Para ser crente, para dar um bom testemunho. Quem está entendendo? Você está entendendo? Que é na escuridão que a tua luz brilha. Quem está entendendo? Se não tiver uma escuridão ferrada mesmo, ninguém vai ver a tua luz, meu filho. Agora você vai acender a tua vela aqui dentro da igreja com todas as lâmpadas acesas? Não, a luz brilha na escuridão. Eu estou falando tudo isso para os irmãos, porque você não pode ser um indivíduo crente. O indivíduo que crê, eu creio em Jesus, tal. Mas qual é a tua congregação? A tua família da fé se reúne aonde? Aonde que eles se reúnem? Eu não tenho
Mas eu creio em Jesus. Você está fora da palavra. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o que Paulo fala? Ele fala que há uma semelhança entre a igreja e o corpo humano. Vamos ler? Um bocadinho. Vamos ler lá? 1 Coríntios 12. Eu não vou muito longe hoje aqui, irmãos, porque eu preciso levar a pastora. Era para ela ir ontem, era para ela ir domingo, não conseguiu ir. Era para ir ontem, não conseguiu ir. Hoje ela tem que ir. Então nós não vamos estender muito aqui hoje, amém, irmãos? Hoje. 1 Coríntios 12, olha para isso aqui, ó. A partir do verso 12, Paulo vai falar da unidade orgânica da igreja. Repita comigo, a igreja não é uma organização, é um organismo. Um organismo vivo, a igreja. Ou pelo menos deveria ser. E a nossa luta é para que ela seja. Porque senão ela não é igreja. Se um determinado ajuntamento não é um organismo vivo, ali o Senhor não está. Então Paulo diz assim: porque assim como o corpo 12, tá? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Digam glória a Deus, irmão. Você vai ver em muitos lugares um corpo, um Espírito, um. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Olha que bacana isso, ó. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado
em favor uns dos outros. Irmãos, isso aqui é um negócio que sempre me tocou muito. O membro no nosso corpo, a parte do nosso corpo que nos envergonha, que não tem tanta honra, é a mais protegida. Aquele membro do corpo que é honrado, por exemplo, a tua mão, ó. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu fiz com a minha mão. Eu cuido da minha mão? Não. Coitado da minha mão. Levada a breca. Malemar eu corto uma unha, de vez em quando. É um membro honroso. Mas aquela parte do teu corpo que tem menos honra, teus órgãos sexuais, a parte íntima, essa você cuida, dá mais atenção. Com a mão que te dá honra, você não liga. Irmãos, isso aqui é fantástico. Ó. Por que Deus fez assim? Por que Deus fez assim? Que um membro honrado, que um membro que não tem honra, que nos envergonha, receba maior cuidado. Por que Deus fez isso? Para que não haja divisão no corpo. Está escrito lá, vocês estão lendo ou não? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Aí Paulo fala assim, ora. Ele está dizendo, ora bolas, né? Ora pipocas. Vós sois o corpo de Cristo. Vós, a igreja, a congregação, sois o corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, assim como no corpo. Um membro enxerga, o outro anda, o outro escuta, o outro cheira. Quem está entendendo o que Paulo está falando aqui? Ele está fazendo uma comparação entre o corpo humano, onde os membros vivem numa interdependência um do outro. E não aparecem individualmente. É aquilo, né, o Campos, que um dia a gente conversou, né? Os membros do corpo não aparecem, porque o objetivo é o corpo, é a congregação. E numa relação maior, a igreja na cidade. O membro em si não aparece, assim como você não sente que tem dente. Você não sente que tem coração. Você não sente que tem pulmão. Você não sente que tem rim. Porque a hora que você sentir, você vai direto para o hospital. Ou para a cadeira do dentista. Porque geralmente quando o indivíduo se manifesta muito, é porque está doente. Você vai sentir que tem dente o dia que um dente fica doente. Porque no corpo funciona como um relógio. Quanta coisa está acontecendo no teu corpo agora? Quanta coisa está rolando? Eu li um dia desse que o rim filtra 1.000 e tantos litros diariamente. Está passando, está filtrando, está bombando, está correndo. Corrente elétrica, sistema nervoso.
Você é que nem um avião, você é igual a um avião. Computador de bordo, tem tudo. Quem tem saúde aqui, diga graças a Deus. Diga, eu não sinto que tenho meu dente, pastor. Porque eu já arranquei todos. Então, glória a Deus. Você tem o quê? Saúde. Teu corpo está funcionando ajeitadinho, harmoniosamente. Será que Paulo está dando aula de anatomia aqui agora? Paulo virou professor de medicina? Não, ele está falando da igreja, da congregação local. Os irmãos digam glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Daquilo que nós conversamos hoje, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de melhorar o teu entendimento? Ou todo mundo entendeu? Nós estamos fazendo revisão, né, irmãos? Agora eu acho que o que pega aqui hoje, de tudo que falamos, não é nada novo. É o fato de que toda a obra de Jesus é que a sua igreja fosse uma família. E quando a igreja, a congregação, cada congregação local não é uma família, algo está errado. Nós estamos fora do projeto. Olha que gostoso foi domingo, né? Sábado. O que aconteceu sábado? Sábado aconteceu, com todo mundo junto, o que acontece toda semana nas células. Aqueles que participam de uma célula, sabem disso. Toda semana nós temos aquilo nas células, em menor proporção. Aí quando juntou tudo, deu aquilo lá. Foi tão abençoado aquele trabalho, tão abençoado que o homem que fez a comida falou, pastor, que dia é o culto lá, eu quero ir na sua igreja. Ele ficou chocado, impressionado no bom sentido. Ele falou, pastor, cada 5 minutos vinha um aqui me agradecer, me dar um abraço, me abençoar. Ele ficou fora de si. Eu falei, pois é, seu Cardoso. Sabe por quê? Porque esse evento nada mais é do que algo que acontece toda semana nas nossas células e que foi potencializado, só isso. Família. Se um se alegra, todo mundo se alegra. Um sofre, todo mundo sofre. Digam glória a Deus, irmãos. A família está sempre junto. Digam glória a Deus por isso. Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Você está feliz com Jesus? Nós vamos marcar batismo, viu? Antes do final do ano. Agora, antes da Assembleia, nós vamos fazer a Assembleia dos membros em novembro. E antes disso a gente vai dar oportunidade para aqueles que desejam descer as águas do batismo.
Batismo não é louvor, não é gratidão, não é nada. Batismo é obediência à palavra. Jesus mandou, a gente obedece. Senão a gente está fora. Amém, irmão? Quem será salvo? Quem será salvo? Quem crer e for, é Jesus que falou. Amém? Eu sei tudo, eu aprendi tudo, mas eu não obedeci a palavra dele. Estou fora. Nem um J, nem um tio se omitirá, sem que tudo se cumpra. Amém? Então, louvado seja Deus. Tudo isso para que você seja o quê? Para que você se encaixe no projeto de Jesus. Qual que é o projeto dele? A igreja. A família. Amém, irmãos? Um punhadinho aqui, um punhado lá, um punhado na Rússia, um punhado na China, um punhado nos Estados Unidos, um punhado na Europa. Isso tudo a gente chama de igreja, família cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Curva a tua cabeça, amado e bendito Deus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Mauro, da pastora Val, da Rosana e da sua família.